Quando Deus põe no nosso coração que nós podemos alcançar uma determinada bênção, aquilo já foi determinado no mundo espiritual. Aquela bênção já me foi dada. Já foi determinado que aconteça. E vai acontecer quando? Quando eu fizer aquilo que Deus me fez entender que eu devo fazer. O próprio Senhor Deus vai se encarregar de fazer a palavra dele se cumprir. Eu quero estudar com você hoje um fato que aconteceu com o profeta Elias. Porque às vezes Deus nos fala algo e a gente fica como o bobo, não crê de fato, e conclusão, nós frustramos o plano de Deus. No último estudo nós vimos que aquela mulher cananeia, que tinha uma filha endemoniada, por pouco ela não perdeu a bênção. Ela não tinha certeza de que Jesus queria abençoá-la, e nem mesmo ela se julgava digna da bênção. Foi preciso o Senhor Jesus mexer com o brio dela para ela reagir. Com o profeta Elias aconteceu um caso que, se não fosse ele um homem de Deus mesmo, ele ia fracassar em cumprir o plano de Deus. Tem uma coisa que Jesus ensinou e parece que nós não damos muita atenção a isso. Nós nos acostumamos a pedir e deixamos de fazer aquilo que nós devemos fazer. Nós temos de ficar muito atentos sempre que formos ler a Bíblia ou ouvir a pregação da palavra, naquilo que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Quando nós preparamos o nosso coração para buscar ao Senhor, Ele fala conosco, nos dá revelações de fé que, se praticadas conforme Ele ensina, surgirão os efeitos esperados e farão de nós pessoas vitoriosas em Cristo. Como é que o Espírito Santo fala conosco? Ele sempre fala pela leitura da Bíblia, ou quando nós estamos ouvindo a pregação, quando nós estamos meditando na palavra. Não tem nada de místico. Nós sentimos quando Deus nos fala, porque vem aquele entendimento de um jeito simples, mas poderoso. Vem aquele entendimento, aquela percepção de que nós, se fizermos daquele modo, vamos conseguir a bênção. É aquela alegria que vem dentro de nós e a palavra cresce diante dos nossos olhos. Nós conseguimos uma compreensão das coisas que outras pessoas ao nosso redor não conseguem perceber. Mas nós entendemos pela palavra do Senhor que aquilo é de Deus. É Deus quem está nos falando. E é dessa forma que o nosso coração se enche de fé. E se agirmos de acordo com aquela instrução que Deus nos dá, nós obteremos a vitória. Eu estava vendo uma coisa que Jesus falou, está escrito em João capítulo 9, nos versículos 4 e 5, diz assim: importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tem muita lição aqui. Jesus disse, importa que façamos as obras daquele que me enviou. O Pai enviou Jesus para fazer as obras, mas Jesus disse, importa que façamos as obras. As obras, plural, não apenas uma. Não a obra, mas as obras. Quais obras Jesus fazia? Vamos ver Mateus 4:23. Diz assim, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Jesus pregava o evangelho, ensinava, curava os enfermos, expulsava os demônios e ele disse, importa que façamos. Ele não disse importa que eu faça, mas disse importa que façamos. Ele disse isso aos seus discípulos e concluiu, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Essa palavra enquanto significa durante um certo tempo. Chegaria o dia que ele seria tirado deste mundo. Hoje ele não está mais aqui fisicamente, mas isso não significa que tudo foi entregue às trevas. Pelo contrário, ele disse que nós, os que cremos, somos a luz deste mundo e o sal dessa terra. E nós somos responsáveis por continuar fazendo as obras do nosso Pai. Jesus nos enviou a fazê-la e ele também nos deu autoridade para isso. Porque sem essa autoridade, como é que nós curaríamos enfermos? Como é que expulsaríamos demônios?
Não teríamos capacidade para isso, mas Ele nos deu do poder dEle para fazermos essas obras. Nós não podemos agora nos acovardar, não podemos nos esconder e deixar que quem quiser faça as obras que nós fomos ordenados a fazer. Não podemos simplesmente fingir que não é conosco. Somos o sal da terra, disse Jesus. Se o sal perder o seu sabor, não presta para mais nada. Que obras são estas e de que forma nós devemos fazê-las? Da forma como Ele fazia, ensinando o evangelho do reino, curando os enfermos, não pedindo a Deus para curar. Deus curou. Você tem que pedir para a pessoa receber a cura. Então temos que curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os cativos da opressão do diabo, e importa que nós façamos estas obras enquanto é dia. Ou seja, enquanto nós podemos fazer, enquanto temos condições de fazê-las. Porque a noite vem. O dia mau vai chegar. E se não estivermos preparados, ele vai nos envolver e nós não vamos ter forças para lutar. No início eu disse que nós sempre devemos agarrar e segurar com unhas e dentes as coisas que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Por que isso? Porque surgem situações que, se não tivermos uma plena convicção de que vai acontecer conforme o que Deus nos disse, corre o risco da gente vacilar, deixar de fazer o que Deus manda e perder a bênção, para nós e para os nossos semelhantes. Vamos ver o que aconteceu com Elias. Está escrito no primeiro livro de Reis, capítulo 17, diz assim: Depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto do ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. Nessa época, Acabe era o rei de Israel. E Acabe era um sujeito idólatra, imoral, e a sua mulher era uma bruxa chamada Jezabel. Deus havia muitas vezes mandado repreender Acabe, mas como ele não se endireitava, o Senhor mandou então Elias profetizar contra ele. E então Elias, o tisbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. E depois disso Deus então mandou Elias sair dali e esconder-se junto ao ribeiro de Querite. E ele foi, e os corvos lhe levavam pão e carne pela manhã e à tarde, e ele bebia da água do ribeiro. Estava tudo uma maravilha. Elias estava de boa, como se diz hoje em dia, né? Mas decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Veja que coisa, às vezes a gente toma uma atitude, nós fazemos aquilo que nós entendemos de Deus, aquilo que nós entendemos que Deus falou conosco, e surge um contratempo. E aí a gente pensa: mas puxa vida, estava indo tão bem, e agora danou-se. Danou-se não, meu amigo. Deus sempre tem uma solução, sempre tem um propósito em tudo que Deus faz. E Ele sabe como fazer a coisa, pode ter certeza. Quando a gente anda de acordo com a sua palavra, quando nós damos atenção ao que Ele nos manda fazer e obedecemos o que Ele diz, pode vir o que vier, não arrede o pé daquilo que você entendeu, daquilo que Ele falou com você. Deus proverá. Pode acontecer o que acontecer. Não saia da palavra que Deus falou no seu coração. Ele proverá. Veja o que diz o versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, dizendo para Elias: Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei uma mulher viúva que ali te sustente. E levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva,
apanhando lenha. Olha só como são as coisas, né? Olha como as coisas acontecem. Elias antes estava numa boa, na beira do ribeiro, tinha pão, carne pela manhã, pela tarde, os corvos levavam comida para ele, e ele bebia do ribeiro, estava uma beleza, mas aí o ribeiro secou, porque não tinha chuva. Elias então pensou, agora a coisa ficou ruim, mas Deus então mandou ele para uma outra cidade, chamada Sarepta, e disse que tinha ordenado uma viúva que o sustentasse. Beleza, né? Pensou Elias, foi para onde Deus mandou. Chegando lá, logo de cara ele vê uma viúva que estava apanhando graveto, e aí ele pensa, opa, melhor impossível, né? E ele se alegra em Deus, que cumpriu o que prometeu, e ele então chama a viúva e vai logo pedindo para ela. Vamos ver, vamos ler que é melhor, né? Diz assim, ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te num vaso, um pouco d'água, para eu beber. E quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão contigo. E ela então respondeu, vive o Senhor teu Deus. Engraçado, né? Como ela sabia que Elias tinha um Deus, né? Vive o Senhor teu Deus, disse ela, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. E aí Elias deve ter pensado, agora que danou mesmo. Essa mulher não tem nem para ela, como é que ela vai me sustentar? De onde é que ela vai tirar? Meu irmão, minha irmã, às vezes nós duvidamos da providência divina. Às vezes nós olhamos para a situação e pensamos, não tem jeito. Tem, meu irmão, tem jeito, minha irmã. Se Deus falou que tem, é porque tem. Se o Senhor Deus te dá uma direção, te dá um entendimento, botou uma ideia na tua cabeça, de acordo com a palavra, você sentiu, isso é para mim, Ele vai me abençoar, essa bênção é minha, então não duvide. Não olhe para a situação. Faça conforme você entendeu que deve ser feito, e Ele vai dar a providência. Nós podemos até não entender bem como Deus age, mas pode ter certeza que Ele sabe o que faz. Olha como Deus é bom. Às vezes Ele nos manda ajudar alguém, mesmo sabendo que nós não temos muitas condições de ajudar, Ele nos manda ajudar. Quando na verdade o que Ele quer é nos ajudar. Já ouviu aquele ditado que é dando que se recebe? Jesus falou isso, Ele disse, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço. Foi Jesus quem disse isso. Às vezes nós não temos o bastante para nós, mas Ele nos manda dar. E quando nós obedecemos o seu mandamento, Ele nos abençoa. Elias foi mandado ali não apenas para ser sustentado pelaquela viúva, mas porque Deus queria abençoar aquela viúva, que estava prestes a morrer de fome. Elias era um servo de Deus. O Senhor operava maravilhas através de Elias. E certamente que Deus podia sustentar Elias de muitas outras formas. Não precisava mandar ele para lá. Não precisava mandá-lo para ser sustentado por uma viúva que não tinha nem para ela. Mas claro que o desejo do Senhor era abençoar aquela viúva. O modo dela falar com Elias, dizendo, vive o Senhor teu Deus, mostra que ela era uma pessoa temente a Deus. E o Senhor conhece os que são dele. Só que Deus tem um jeito próprio de agir. E às vezes nós não entendemos. Às vezes não, praticamente a gente nunca entende o modo de Deus agir. Ele age de acordo com a palavra, está escrito. Se você não lê a Bíblia, você não sabe. Ele não falou para Elias ir para a cidade de Sarepta para abençoar uma viúva. Ele disse para o Elias ir porque ele ordenara que a viúva ia sustentá-lo. Ele não falou, Elias, vai para lá para você abençoar uma viúva. Não, ele não contou isso para Elias. Ele disse para o Elias, vai porque eu ordenei lá uma viúva que te sustente. Elias nem sabia que ele ia ser uma bênção para a viúva. Ele pensava que a viúva que ia sustentar ele. Mas a viúva não tinha nem para ela. Talvez se Deus mandasse Elias ir ali só para abençoar aquela viúva, talvez ele não quisesse ir. Ele podia pensar, eu não conheço ela, ela que se vire por lá.
Às vezes nós pensamos assim: fulano que se vire, eu não tenho nada com isso. Às vezes o Senhor nos manda levar uma palavra para alguém que está se perdendo e a gente não vai. Preste atenção, quando você sentir de Deus que deve fazer alguma coisa, faça. Porque Deus nunca deixa de recompensar aquela pessoa que o serve. Jesus disse: se alguém me servir, meu Pai o honrará. O amor de Cristo excede o nosso entendimento. E Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então lembre-se de uma coisa: sempre que você abençoar alguém, você também é abençoado. E se eu fizer o contrário vai acontecer comigo. Eu fui chamado para abençoar, você foi chamado para abençoar. Mas então, voltando aqui, quando a viúva disse para o Elias que ela não tinha nada além de um pouquinho de farinha e de azeite, ele podia ter dito para ela: bom, tá bom então, desculpa, eu não sabia, e podia ter virado as costas e ir procurar comida em outro lugar. Mas Elias não fez isso. E por que ele não fez isso? Porque ele confiava 100% naquilo que Deus falava. Ele sabia que se Deus disse que a viúva ia sustentá-lo, é porque tinha de ser assim, ela tinha que sustentá-lo. E então ele disse para a viúva: não temas, vai e faze como disseste, porém primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Veja como Elias era um homem de fé. Diante do que Deus falou para ele, que ordenou uma viúva que sustentasse ele guardou aquilo no coração. E ele não aceitou que a palavra de Deus não se cumprisse. Ele chega lá, encontra uma mulher que não tem nada. O que ele faz? Vira as costas? Não, peraí, Deus falou que ela ia me sustentar. Como é que ela diz para mim que não tem nada? Ela vai ter que ter. Se ela não tem, eu vou ter que abençoar ela para ela ter. Foi isso que ele pensou. Deus vai fazer alguma coisa. Então ele profetizou. Ele não aceitou que a palavra de Deus não se cumprisse. Se Deus falou que ia ser assim, não podia ser diferente. E Elias então profetizou que haveria sustento até o dia em que voltasse a chover na terra. Será que Elias inventou aquilo? Não. Claro que não. Ele simplesmente se firmou sobre a palavra de Deus. O Senhor Deus disse que havia ordenado à viúva que lhe sustentasse. Tinha que ser assim. Se Deus tinha ordenado, ela tinha que sustentar. Ah, mas ela não tem com o quê? Uai, não tem? Então Deus vai prover. Então vamos profetizar que vai haver o mantimento. E isso aconteceu. Elias não duvidou, ele não vacilou. Ele pensou: se Deus ordenou que ela me sustente, então ele é poderoso para dar o mantimento. E aí Elias profetizou a bênção. Ele disse para a viúva: não temas, quer dizer, não tenha medo. Vai e faz como você disse, porém, primeiro você faz um bolo pequeno para mim e me traga aqui. Depois, com o que sobrar, você faz para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Meu irmão, quem é de Deus não pode aceitar coisa diferente na vida dele, senão que se cumpra a palavra dita pelo Senhor. Se você é de Deus, você tem autoridade e poder para profetizar que se cumpra a palavra de Deus na sua vida. Aquilo que Deus falou com você tem que se cumprir. Se você está perdendo a saúde, ainda não cumpriu os seus dias, você pode profetizar que você vai cumprir os seus dias, porque o Senhor disse que te dará longura de dias, vida longa,
saúde, tudo isso você pode profetizar de acordo com a palavra de Deus. E tem de acontecer, porque é a palavra do Senhor. Quantas bênçãos o Senhor Deus nos dá e nós desperdiçamos, perdemos a bênção porque aceitamos a derrota, porque somos tímidos, somos acanhados ou não cremos na palavra de Deus. A nossa oração, ela não funciona porque nós sempre temos um plano B, uma carta escondida na manga. A pessoa às vezes está doente, então ela pensa, bom, eu vou orar, mas se não funcionar eu corro para o médico. É melhor correr para o médico enquanto é tempo, porque você já aceitou a derrota. Não vai funcionar para você. A sua oração não vai funcionar. Ou você crê 100% naquilo que a palavra de Deus fala com você, ou você não crê. Não tem essa de plano B ou de carta escondida na manga. Elias não aceitou a derrota. Eu não vou aceitar a derrota. Você não pode aceitar a derrota. Quando Deus decide alguma coisa a meu respeito, aquela ordem já foi dada, já foi determinado que aconteça e vai acontecer. Quando? Quando eu obedecer o que me for revelado no coração. O próprio Senhor Deus se encarrega de fazer a palavra dele se cumprir. Elias entendeu de Deus que indo ele para a cidade de Sarepta, uma viúva iria sustentá-lo. E ele foi. E chegando lá ele se depara com uma viúva falida, sem nada, morta de fome. O que ele faz? Vira as costas, vai embora, desiste daquilo que Deus falou? Não, de forma alguma. Se Deus falou, está falado. Então, o que ele faz? Ele não aceita a situação. Ele diz para a viúva, não temas. Vai, faz como você diz, mas primeiro você vai fazer para mim. Porque Deus disse que você vai me sustentar. Ele não falou isso para ela. Mas ele falou, primeiro você faz para mim um bolo pequeno. Traz aqui, depois você vai e faz para o seu filho. Porque o Senhor diz, assim diz o Senhor Deus de Israel, que a farinha não vai faltar e o azeite não vai acabar. Funcionou? Funcionou. É a palavra de Deus. E ela foi, fez conforme a palavra de Elias. O que aconteceu? Comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. E da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Elias. Diga graças a Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Louvado seja o Senhor que fortalece a nossa fé a cada dia, para nos fazer participantes das suas grandiosas bênçãos. Nunca duvide da sua providência, nunca duvide do seu poder, nunca duvide do seu amor. Vamos orar? Então feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, a minha fé está agora unida com a fé de todas essas pessoas que estão me assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Pai, eu oro por todos estes que deixaram seus nomes pedindo oração. E o Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Nós viemos diante de Ti para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Oh meu Deus, são muitas as nossas necessidades. Muitas coisas não são tão urgentes, mas há coisas que não podem mais esperar. Diga para o Senhor agora qual é a sua urgência, meu amigo. Neste momento Ele está te ouvindo. Diga, meu Deus, a minha urgência é essa. Fale com Ele agora. Pai, aqui tem gente precisando de um milagre, precisando da cura, precisando da libertação. Alguém doente, alguém desenganado pela medicina, alguém desempregado, alguém desesperado por não saber mais o que fazer para colocar comida na mesa. Pessoas que não podem mais esperar que algo aconteça. Então, Pai, toca nessas vidas agora, toca nessas pessoas com o Teu poder, curando, libertando, abençoando, abrindo as portas. Oh, meu Pai, nós não abrimos mão da nossa bênção. A Tua palavra é fiel e verdadeira. Aquilo que o Senhor tem nos dito tem de acontecer agora. A urgência dessa pessoa tem que ser sanada nesse momento. A necessidade tem de ser suprida. E Pai, por que não recebemos agora todas as bênçãos que estamos necessitando? Afinal, o Senhor não é um Deus limitado, que nos abençoa a conta-gotas. Pelo contrário, o Senhor é o grande El Shaddai, o Deus mais que suficiente, o Deus todo-poderoso que supre as nossas necessidades. E essa é a hora que o Senhor vai manifestar o seu poder, porque o Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração.
E nós estamos aqui com o coração fervendo, confiantes de que o Senhor não mentiu quando disse que nos faria tudo quanto pedíssemos em teu nome. Por esse motivo, eu sei que já posso contar com a tua bênção. E o Senhor vai abençoar a todos os que estão te buscando neste momento, porque na autoridade que o Senhor me concedeu, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz contra todos os espíritos opressores, eu amarro agora todo espírito de enfermidade, de dor, de sofrimento, de miséria, esse caroço que apareceu do lado esquerdo do umbigo e essa pessoa não sabe o que é. Eu digo a você, demônio, você que está tirando a paz, a saúde, a felicidade dessa pessoa, você vai sair agora. Acabou o teu domínio sobre essa vida. Pega tudo que é teu e sai, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai, eu recebo a libertação e recebo a minha bênção, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Graças a Deus.